Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Tiane, eu sou psicóloga e eu criei esse espaço para compartilhar com vocês coisas da minha prática terapêutica, um pouco da minha vida e também resumo de alguns livros que vêm me acompanhando nessa jornada. O livro que eu escolhi para iniciar esse desafio na minha vida foi o livro Aprendendo a Terapia, Dissertação e Compromisso, um manual de habilidades para terapeutas. Para você que não é terapeuta nem estudante de psicologia, pode ficar por aqui também, porque eu vou usar uma linguagem mais acessível para que todos possam desfrutar, né, dessa terapia que tanto me apaixonei por ela. Então eu quero começar explicando por que a ACT foi criada. A gente não chama ACT, né? A gente chama ACT, e é Terapia, Dissertação e Compromisso. E o fato de chamar ACT, que no inglês se chama ACT, na língua original, me fez assim pensar até numa metáfora, sabe? Que o ACT é ação em português, e eu achei isso maravilhoso, porque o ACT, ela é atitude, ela é ação. Quando eu não entendia sobre essa terapia, eu ficava pensando só pelo título, né, que é aceitar aquilo que você não pode mudar e se comprometer com aquilo que você pode. Tem muito disso, mas não é só isso, né? O próprio aceitar é uma disposição, e para você ter disposição, você também tem que ter o que? Atitude, ação. Né? Então, essa terapia ela foi criada por Stephen C. Hayes, que é um psicólogo americano, foi na década de 80. Ela se baseia na ciência do comportamento e na teoria das molduras relacionais, a RFT. A gente vai ouvir falar bastante. A RFT, que é essa teoria, né, das molduras relacionais, ela perdura por todo o livro. Então, vocês vão ouvir muitas diferenças sobre essa teoria. Tá? Ela busca ajudar as pessoas a viverem uma vida significativa, mesmo diante de emoções difíceis, ao promover a aceitação, o mindfulness e o compromisso com valores pessoais. A ACT, ela tem os valores, né, que as pessoas buscam para elas, um norte para que as pessoas possam saber para onde que elas estão indo, como se fosse uma bússola. Então a gente usa muito desses valores para conseguir fazer com que nossos clientes, para que nossas pessoas que venham procurar a gente consigam atingir suas metas, chegar onde quer chegar, buscando uma vida com mais sentido, fazendo dessa vida ter mais sentido. Ela é a parte das chamadas terapias contextuais ou de terceira onda da TCC, e eu vou fazer uma breve conceitualização da RFT, só para a gente não ficar boiando tanto assim. A teoria das molduras relacionais é a base científica que dá suporte à ACT. Ela nos ajuda, né, a RFT, nos ajuda a entender como aprendemos e lidamos com o significado das coisas ao nosso redor. Ela mostra que nosso cérebro cria conexões entre palavras, pensamentos, emoções e experiências, mesmo quando essas coisas não estão diretamente ligadas à nossa realidade. A gente vai entender que muitas vezes os nossos pensamentos, nossas emoções nos enganam. Às vezes a gente está pensando uma coisa, mas na realidade a gente está vivendo uma coisa totalmente diferente. Ou está acontecendo uma coisa diferente, a gente está lá, sendo enganada pelos nossos pensamentos. Tá? E a RFT ela mostra isso. Ela dá até um exemplo aqui. Se alguém diz doce, você pode pensar em chocolate, alegria, nossas sobremesas favoritas. Uma palavra só pode surtir vários efeitos em você. Essa habilidade de conectar ideias é incrível, mas também pode ser um grande desafio. Se for o caso de eu falar uma palavra ruim, né? Olha, o próprio doce mesmo, em você não vai alertar nada, vai alertar coisas boas. Poxa, eu lembrei de uma sobremesa maravilhosa que minha mãe fazia, né? E aí você até tem memória afetiva, mas para alguém que sofre de transtorno alimentar, por exemplo, essa pessoa vai lembrar assim, poxa, doce porque eu comi ontem muito em grande quantidade, agora vou precisar malhar 1h30 aqui para perder esse ganho de peso que eu ganhei. Então, para ela vai surtir um efeito diferente do que para uma outra pessoa, tá? Agora, também na mesma pessoa, essa palavra pode também surtir vários efeitos. Na arte, então, usamos esse entendimento para ajudar as pessoas a lidarem melhor com pensamentos e emoções difíceis, né? Vamos supor que tudo bem, o doce, a gente está pensando só em coisas boas, mas tem palavras que só é coisa ruim, tipo, pensei aqui em assalto.
Eu vou lembrar de um filme que eu assisti no cinema, Assalto ao Banco Central, por exemplo. Mas o outro vai lembrar de uma coisa que aconteceu lá no passado, no dia que ele foi assaltado, quando ele estava no sinal de trânsito. E o outro vai lembrar assim, nossa, eu vou amanhã para o trabalho e eu posso ser assaltado amanhã no trabalho. Então, assim, está muito ligado ao passado, porque nossos pensamentos, eles tendem a nos deixar preocupados, a nos proteger, né? A gente vai ver aqui também ao longo desse resumo comentado que os nossos pensamentos, né, a preocupação, a ansiedade, ela é algo inerente a gente, ao ser humano, e ela também é responsável por perpetuar a nossa espécie humana. Por termos esses hormônios que são gerados através da ansiedade, foi algo que nos manteve vivo até hoje. Então, todos temos ansiedade, é lógico, quando ela entra em desequilíbrio, quando ela está demais, é aí que causa uma patologia. Por exemplo, se você pensa em um fracasso, seu cérebro pode conectar isso a outras ideias negativas, como eu nunca vou conseguir nada. Então, de um pensamento, você generaliza isso, né? Um exemplo aqui, ó, não sei fazer arroz, porque quando eu fiz arroz aos meus 15 anos eu queimei o arroz, então eu sou um fracasso na cozinha total. Então você generaliza, catastrofiza esse pensamento. E aí, por mais que... E aí a gente está ligada muito a isso, sabe? Ao conceito de que a gente não quer mudar o pensamento, porque tentando mudar o pensamento, não, olha, você tem evidências aí de que você é um fracasso? Tem, o arroz que eu fiz que queimou. Tá, o arroz você fez, você queimou uma vez. Você já fez de novo esse arroz? Você tentou fazer um feijão, para você dizer que você é um fracasso total na cozinha, mas aí a pessoa ela pode até fazer e dar certo, ela vai dizer que Deus foi sorte. Eu dei sorte, não foi porque eu sou capaz, eu sou totalmente capaz. Aí se ela continuar fazendo, dando certo, ela fala assim, mas está sem sal, eu sempre erro no sal. Então ela vai ter razões atrás de razões, motivações, motivos, para ela sempre justificar que ela de fato é fracassada. E aí, por isso que a ACT ela não está ligada a mudar o pensamento, ela está ligada a mudar diretamente o comportamento. A ideia de você ajudar, a ideia é ajudar você a perceber esses pensamentos como apenas pensamentos, não como verdades absolutas, e aprender a agir em direção ao que é realmente importante para você, que são os seus valores, tá? Feita essa conceitualização aí bem rapidinha do RFT, que o ACT está ligado ao RFT, eu vou dar início aí ao livro, né, que ele começa falando sobre um poema de um homem conhecido por Edwin Arlington Robinson. Eu acho que eu não falei quem são os autores, né, do livro. São 3 autores, um deles é o pai da arte, né? O Steve C. Reis, que é o pai da arte, o Jason V. Luoma e o Robin D. Wossen, acho que é assim que fala. Mas esses são os 3 autores do livro, e o livro começa com esse poema de Edwin Arlington Robinson. O Edwin, ele descreve esse poema que tem um homem na cidade que é um homem muito querido por todos, um homem muito reluzente, o seu sorriso era reluzente, as suas roupas eram muito limpas e muito bem passadas, e por onde ele andava as pessoas assim, se afastavam. Ele era assim, um lorde, as crianças achavam ele o máximo. Ele era simplesmente famosíssimo naquela cidade e todos gostavam muito dele, ele tinha um sorriso perfeito. E aí, um belo dia ele chegou em casa, ele parecia ser sempre muito feliz, sempre muito sorrindo, e um dia ele chegou em casa e acabou com a própria vida. E o livro fala sobre isso, né, que às vezes a gente está achando que a pessoa aparentemente, né, tem todas as coisas que uma pessoa poderia querer, mas essa pessoa ela não consegue resistir por mais um momento, de repente algum sofrimento, alguma coisa que lhe aconteceu que lhe perturbou tanto que ela chegou a cometer esse ato. E aí ele começa o livro dizendo que é impossível construir uma vida humana intocada pelo sofrimento, né? Então, o sofrimento é inerente a todos nós, né, seres humanos, e também a animais. A gente vai ver aqui, né, nós da espécie humana encontramos muitos dos mesmos eventos dolorosos, assim como outras espécies. Então, não só nós humanos, como outras espécies também sofrem. Só que a diferença está
em que a gente, né, fica ruminando, refletindo, analisando e prevendo algum evento que aconteceu com a gente. O animal não, né? Ele é racional, então ele não fala nada disso. Sofreu hoje, amanhã tá de bom, né? Lógico que tem o sistema ali de proteção, que se, né, ele se machucou, ele vai tomar cuidado da próxima vez, fica com medo e tal. Mas a gente tem essa sofisticação da gente ficar ruminando, refletindo, lembrando, e aí nossos pensamentos vão só trabalhando aí a nosso favor de nos ajudar, mas em forma que encontra um desequilíbrio e tornando uma patologia. Isso é uma habilidade que faz a gente amplificar o nosso sofrimento. Os seres humanos lutam de várias maneiras que podem ser dolorosas e mudar a sua vida. Quando ocorrem eventos que nos colocam em contato com emoções e pensamentos difíceis, geralmente trabalhamos duro. A gente quer sempre se livrar da experiência que são difíceis pra gente. A gente não quer passar por um luto, por uma dor, ninguém quer, né? Mas eu pergunto a você, é possível? Né? Eu sempre costumo dizer que ao nascer a gente já está sofrendo. Porque a criança está lá, o bebezinho dentro do útero materno, recebendo comida, todo o cuidado que ele precisa receber. E aí quando ele nasce, né, o próprio para puxar o fôlego de vida, para respirar ali, ele já tem que fazer uma força que, né, para abrir os pulmões que falam, né, que não deve doer, faz uma força, faz um esforço, né. E aí ele, para se alimentar, ele precisa chorar, porque ele não sabe se comunicar de outra maneira, para se dizer que está confortável, precisa chorar, tá de xixi, tá de cocô, tá desconfortável, tem que chorar. Então o choro, né, normalmente não é uma coisa que a gente gosta de chorar. E logo, a gente sofre. Mas aí eu te pergunto, é necessário? Uma forma de comunicação. É o seu corpo se comunicando também, quando a gente sofre. Então, te vim para mostrar isso, meu filho. Não tem jeito, é só aguardar mesmo. É só esperar passar. É aceitar que a ansiedade venha, porque ela vem. Esses pensamentos, eles vêm. Ele dá um exemplo aqui, né? Não queremos sentir ansiedade por medo de falhar ou tristeza por perda. Portanto, quando ocorre um evento que possa ocasionar essas emoções, trabalhamos para evitar o evento e as reações emocionais resultantes. A pessoa que tem vergonha de levantar a mão lá quando o professor está explicando que ele não entendeu, ele quer levantar a mão para tirar dúvida, mas ele sabe que vai ativar nele emoções que ele não quer sentir, taquicardia, sudorese, vai se sentir tonto, então ele prefere não, né? Ele acaba indo para casa com as dúvidas, vai procurar no Google, vai, enfim, tirar dúvidas de outra maneira, porque ele não tem coragem, não consegue, né, enfrentar esses sintomas. Ele acha super desconfortável, isso de fato então ele acaba indo para casa com dúvida. Então, as pessoas às vezes passam a vida assim, evitando, sabe, esses sintomas, evitando sentir essas experiências que realmente não são boas, mas que te afastam de um objetivo maior. Sabe o objetivo desse rapaz, por exemplo? Quando ele não faz as perguntas, quando ele tem vergonha, quando ele não consegue levantar a mão para tirar suas dúvidas, ele se afasta dos valores dele, que é ser um bom profissional, né? A gente sabe que a habilidade da comunicação é essencial para você ser um bom profissional, por exemplo. Então, a terapia de aceitação e compromisso, ela oferece um possível antídoto para as funções prejudiciais dessa capacidade verbal, né? Que é a capacidade verbal da gente de ruminar, refletir. E seu papel no sofrimento humano, a que chama intervenção cognitiva comportamental contextual, baseada em evidências, projetada para criar maior flexibilidade psicológica e como resultado a libertação humana. Beleza. O intuito da ACT, então, é fazer com que a gente se aproxime cada vez mais dos nossos valores e dê sentido à vida que a gente leva, né? A ACT emprega várias estratégias para aliviar os problemas das pessoas e promover seu crescimento. Quais são essas estratégias? São 6 aqui, ó. Disposição ou aceitação da experiência, desfusão cognitiva, atenção flexível ao momento presente, contato com o senso de eu transcendente ou de tomada de perspectiva, que é o eu como contexto. O efeito ficou grande, mas eu vou explicar cada uma delas. Clareza e domínio de valores, além de
fomentar o compromisso com padrões mais amplos de vida baseado em valores. A gente tem um modelo de psicopatologia da ACT, que são 6 processos da inflexibilidade, que a gente vai chamar de inflexibilidade psicológica, e tem um hexágono, que eu vou colocar aí a imagem desse hexágono, que ilustra bem, né, como que funciona esses modelos de inflexibilidade psicológica, e você tem assim uma ideia de que cada um deles, que eu vou citar agora, conecta com o outro. Cada um vai conectando com os outros, sabe? Então, assim, quando a gente fala às vezes de uma atenção inflexível, a gente está falando que isso gera uma evitação experiencial, que pode também ter a ver com a falta de contato com valores escolhidos. Então, elas se entrelaçam entre si. E acho que se entrelaçam entre si está errado, né? Se entrelaçam. Bom, o modelo, né, de psicopatologia da ACT são 6 conteúdos que tá nesse modelo, como a atenção inflexível, a falta de contato com valores escolhidos, a inação, impulsividade ou evitação persistente, apego ao eu conceitualizado ou eu como conteúdo, fusão cognitiva e evitação experiencial. Vamos começar com a evitação experiencial. A evitação experiencial, ela se refere à tentativa de controlar ou alterar a forma, a frequência ou a sensibilidade em relação às experiências internas situacionais, das experiências internas em uma determinada situação. Ou seja, a gente vai sempre evitar levantar a mão para tirar a dúvida, porque a gente não quer sentir, a gente evita sentir aquela experiência ruim, de fato, que é taquicardia, o coração pular, parece que vai desmaiar. Então a gente fala, não, então melhor ir para cá, melhor não, né? Mas é um sofrimento, não é que ela queira ir para casa sem saber, não é uma escolha, ela luta com isso. E a própria luta também faz ela sofrer. Ai meu Deus, eu falo, não falo, vão rir da minha cara, é uma pergunta trivial, todo mundo sabe a resposta, só eu que não sei, eu vou ser julgado, e ela tá se auto-julgando. Bom, então, do ponto de vista da ACT, a evitação experiencial, ela surge naturalmente de nossas habilidades, é aquela que a gente falou, né, de avaliar, de prever, e a gente acaba evitando essa situação. Em outras palavras, ela é alimentada por emaranhados de resolução de problemas por meio do uso da linguagem e cognição. Então, a gente usa a linguagem, nossos pensamentos, para dar vida a essa evitação experiencial. A gente fica lá tentando resolver nossos problemas na mente. E aí a gente começa a ter pensamento acelerado. Será que eu falo? Mas se eu falar e rir da minha cara? E se eu falar, uma colega fala, nossa, você não sabe disso? E se o professor achar que eu não sei, que eu não li, meu Deus, eu vou descobrir. E aí a pessoa começa a entrar nesse emaranhado de problemas, tá? A evitação do pensamento negativo está dentro dessa evitação experiencial também. Porque quem é que nunca teve um pensamento negativo? Gente, acho que todos nós já tivemos um momento de ter pensamentos negativos. Eu não conheço uma pessoa que diz assim, nunca penso negativo. Em algum momento vem, é um medo que a gente tem, o próprio pensamento negativo, ele vem para alertar a gente às vezes. É lógico, o desequilíbrio disso que vai causar patologia. Mas às vezes a gente tem um pensamento lá que a gente não quer pensar. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, de ficarem falando assim, porque eu estou pensando isso. Isso não é o que eu quero pensar. No fundo, eu sei que isso não vai acontecer, mas isso está vindo na minha mente, martelando. Né? Eu já até postei algumas coisas no meu Instagram que pessoas que ficam com aqueles pensamentos intrusivos mesmo, né? A gente não quer pensar, mas quanto mais a gente não quer pensar, mais o quê? Mais a gente pensa. É igual a falar para você não pensar no urso branco, a primeira imagem que vem na sua mente, você vai fechar o olho, vai vir urso branco. Você nem fechar o olho. Falar urso branco, vai vir urso branco, porque está muito ligado, a nossa linguagem está ligada ao nosso pensamento. A gente fala, eu falei doce, você pensar no doce, vai pensar no doce do Zé da Esquina, você vai pensar no doce que sua avó fez, você vai pensar no doce que você comeu ontem. Então é o falar e você pensar. A evitação do pensamento negativo está nisso. A gente vai ficar relutando ali, tentando não pensar, e quanto mais a gente reluta, mais ele virá.
Então, a proposta, né, que a gente vai ver a seguir, quais são as propostas dos antídotos dessa patologia, é você acolher esse pensamento, deixa ele no canto do pensamento, ele está lá, no lugar dele, tentando agir. Você tem que deixar ele lá, entender que ele vai estar presente na sua vida. Ele é intrusivo, ele não precisa de convite, então ele vai estar lá. E aqui, ó, acaba sendo auto-amplificadora, você acaba ampliando esse pensamento conforme você não quer pensar nisso. Uma pessoa que lida com a ansiedade bebendo pode não ter consequências por ano. Uma pessoa que evita situações de medo, recusando convites sociais, pode sentir-se aliviada no momento e apenas perceber gradualmente que sua vida se tornou restrita. Sabe aquela pessoa que fala assim, poxa, eu queria tanto fazer vínculos de amizade, sabe, ter amigos, mas aí os amigos chamam, ela nunca vai, ela tem vergonha, se acha desagitada socialmente, acha que não está no corpo legal, sempre vai ter uma desculpa para ela não ir passear com os amigos, e aí ela não consegue estreitar esses laços com essas amizades, não construir vínculos que ela gostaria de construir. E aí ela vai sempre aumentando, é uma bola de neve. O livro também traz uma crítica que eu achei bem legal, é a crítica do bem-estar, do estar sempre bem, né? Porque do bem-estar, ok, eu quero estar bem, mas não tem como a gente ficar 100% bem todos os dias, 24 horas por dia. Em algum momento do dia a gente vai ficar um pouco mais embotada, vai lembrar de uma coisa chata, triste, vai ficar triste. E é uma cultura, né? A pessoa perguntar assim pra você, tá tudo bem? Se a pessoa falar assim, não tá bem não, tô legal hoje, poxa, hoje tá difícil pra mim. E aí essa pessoa pode ser julgada, dizer assim, ei, por que você não tá bem? Mas, nossa, você tem tudo. Você tem uma casa, você tem um carro, você tem a sua família que é linda, você tem tudo que você não tá bem, né? E a gente já viu esse tipo de julgamento, né? Tem um artista, o Whindersson Nunes, por exemplo, que é um cara muito rico, mas que ele ficou numa depressão bem assim, pesada mesmo. E inclusive veio a público, né? É importantíssimo quando esses artistas eles falam, né? O Wesley Safadão também, olha aí, outro cara que é rico, que tem tudo, mas teve depressão, e aí a sociedade julga, a sociedade diz assim, não, você não deveria ter depressão. Olha quantas pessoas em sua volta que tá buscando alimento e você tá tendo de sobra aí, né? Você pode, que tem casa em vários lugares. Enfim, essa cultura do bem-estar é uma cultura que atrapalha a gente poder sentir a tristeza. E isso, às vezes a gente não procura um psicólogo, não faz uma terapia, e aí a gente fica embotada, vai ficando mais deprimida ainda, porque a gente tem até medo de falar com um melhor amigo, com a família, que a gente não tá legal, porque a família vai julgar. Por isso que a terapia é um lugar, né, onde você não vai ser julgado, né, um lugar onde você vai ser acolhido, escutado e ser trabalhado, sabe, com seus valores, com enfrentamento, com ação mesmo, com atitude. A próxima que a gente vai falar é a fusão cognitiva. Em termos gerais, a fusão cognitiva refere-se à tendência dos seres humanos de serem fisgados pelo conteúdo do pensamento, de modo que elas prevaleçam sobre outras fontes de regulação comportamental. Como que é isso? Eu sou o meu pensamento. Eu não entendo que meu pensamento é apenas um pensamento. Eu entendo que meu pensamento é a realidade. E até ele dá um exemplo aqui depois, né, de uma pessoa que tem toque. Essa pessoa, ela vai falar assim, eu não vou, eu tenho que lavar minha mão de hora em hora, senão eu vou contaminar minha família vai morrer, e eu vou ficar sozinha no mundo, e o que eu vou fazer da vida? E aí ela já está assim, construindo uma realidade na mente dela que é fora do real, assim, sabe? É fora do comum. E aí essa pessoa vai deixando de viver, né, o presente, porque ela tá sempre lá, tem que lavar minha mão. Daqui uma hora eu vou lavar a mão, para poder a minha família não morrer. Né? Porque ela esquece que ela não consegue entender que o pensamento é o pensamento e a realidade é a realidade. Tá? E na fusão cognitiva, uma das coisas que a gente quer trazer, né, é um antídoto aí para
para desfusionar do pensamento, é você entender que o pensamento está no lugar do pensamento e que se você está vivendo uma realidade ali que talvez seja aquilo, mas talvez não seja, talvez você esteja exagerando, mas você não dá nem chance para isso, você acha logo que, que o seu pensamento está correto sim, que é aquilo que vai acontecer sim. Aí ele até fala, né, que o pensamento e a realidade se tornam na fusão cognitiva como um suco de limão. Que o suco de limão, a gente bota o sumo do limão, né, a água e o açúcar e se mistura, e você não sabe mais qual é qual. Então a gente se fusiona a tal ponto com o nosso pensamento que a gente já não sabe o que não é real e o que é real, como a pessoa que tem toque. Ela não vai entender que se ela não lavar a mão dela, ela não vai contaminar a família não vai morrer, que ela está catastrofizando essa situação, ela não vai entender porque ela acredita que aquilo que ela está pensando é realmente verdadeiro. Tá? E lembra que eu falei que os pensamentos às vezes enganam a gente, né? Muitas vezes enganam a gente. E aí o que é legal aqui é que a arte, a RFT, ela não fala assim que o pensamento que está errado, ela não quer mudar o seu pensamento. Ela diz que o que está errado é a forma como nos relacionamos com esse pensamento. O foco é a mudança do comportamento, porque às vezes a gente vai até às vezes a gente consegue mudar o pensamento da pessoa, a TCC trabalha muito com isso, eu não sei se ele colocou aqui esse exemplo da TCC, mas enfim, existe esse exemplo no livro que a TCC trabalha tentando mudar o pensamento do camarada lá, como eu te falei no início, você tem evidências que você não sabe fazer arroz? Mas você já tentou de novo? Você já deu para as pessoas comer para ver se ficou tão ruim assim a ponto de não querer fazer mais? E mesmo que a pessoa não encontre evidências, ela vai dizer depois que foi sorte, ela vai inventar outra história, vai dizer que está sem sal, vai dizer que botou água demais, ficou papo, porque a pessoa acredita que realmente ela é um fracasso. Então ela tem que alimentar esse pensamento dela. Já é um padrão, né? Um padrão de funcionamento dela. Então a arte fala assim, ó, ok, seu arroz é horrível mesmo, tudo bem, mas faz aí que a gente vai comer mesmo assim horrível, a gente vai comendo, comendo. Outra coisa que eu achei bem legal é essa metáfora do par de óculos escuro, né? De acreditar que nossos pensamentos ele é um par de óculos escuro. E quando a gente começa a ver o mundo com esse par de óculos, a gente é enganado, né? Porque a gente não, se a gente tirar o óculos, a gente vai ver a realidade, mas com o óculos a gente está vendo só o que o nosso pensamento está nos mostrando. E pensei aqui no exemplo do menino que não consegue levantar a mão para tirar a dúvida, né? E vamos supor que no passado ele tinha feito isso lá no segundo ano do segundo grau e que ele levantou a mão, foi uma pergunta muito boba, sei lá, que o pessoal riu dele, ele gaguejou, vai ficar com vergonha. E aí ele fica quando na faculdade ele vai lembrar desse momento do passado. E ele fica lá no passado, né? Achando que realmente vão rir da cara dele novamente. O pensamento ele já cria uma estrutura, assim, dá de bandeja para você tudo que vai acontecer. Ele já prevê o que vai acontecer, vão rir da tua cara, não é para levantar a mão, né? Olha o que vai acontecer aqui se você fizer isso. Lembra lá que aconteceu? Vai acontecer de novo. Então o pensamento te dá de bandeja já uma realidade formadinha, prontinha para você ficar aí no teu cantinho e não agir. A atenção inflexível, ela preconiza que a gente vive uma vida no momento presente, porque não existe outro lugar para viver a vida. A vida é vivida no momento presente, mas quando a gente tem uma atenção inflexível, a gente não consegue estar no presente. A gente está sempre sendo roubado do passado, pelo passado e pelo futuro. Ou seja, pela ruminação, fica ruminando o passado, e pela preocupação, fica se preocupando com o futuro, a ponto de nunca conseguir viver o presente. Achei ótimo isso aqui, ó. Quando o passado ou o futuro, conceitualizados, dominam a consciência do momento presente, aquele menino, ele está lá no passado e já está pensando no futuro. E está dominando o quê? O presente, que é o que ele quer fazer, levantar a mão para perguntar. O comportamento tende a ser controlado por pensamentos e reações condicionadas. Ele já aprendeu que uma vez só aconteceu dele levantar a mão, riram dele, ele aprendeu já que isso vai sempre acontecer. Então ele está condicionado, né,
a esse tipo de evento que pode acontecer caso ele levante a mão. E isso faz com que a atenção vai ficando cada vez mais rígida, sabe, inflexível, porque você não consegue ampliar o seu horizonte. Se você conseguisse, você ia falar assim, ó, você ia até analisar e ia pensar, foi lá no segundo grau, o professor não ajudou também, porque ele meio que deu uma titubeada, né? Os alunos eram uns bobões, sabe? E ele ia contextualizar isso. Não, foi no passado, tem muito tempo. Vamos ver agora, vou tentar aqui. Mas a atenção inflexível dele não deixa ele pensar isso. Só deixa ele dizer assim, vai acontecer. É certeza que vai acontecer. Não levante a mão, não tire sua dúvida. Apego à conceitualização referente ao eu e aos outros. Aqui ele fala, né, que a gente faz sempre muitas perguntas para as crianças. O que você quer ser quando você crescer? Qual a matéria da escola que você mais gosta? Qual o nome do amiguinho que você mais gosta? E depois você vai se perguntando assim, por quê? Mas por quê? Por que você gosta de tal matéria? Por que você quer ser médico? Né? Onde você foi que você teve essa referência de querer ser médico, por exemplo? E aí não tem problema nenhum, isso aí é uma opinião minha. Não tem problema nenhum você perguntar para a criança o porquê das coisas. Você está desenvolvendo ali na criança o pensamento crítico, ela vai desenvolvendo também. Mas aqui ele também não critica isso. O que ele critica é que a gente está sempre dando um porquê para as coisas. A gente está sempre justificando. Principalmente quando está ligado ao nosso eu conceitual. Por exemplo, é a síndrome da Gabriela. Sabe? Eu sou assim, eu nasci assim, você é sempre assim. Então você vai dizer assim, ó, minha mãe me criou desse jeito, por isso que eu sou assim. A minha tia fez aquilo comigo, por isso que eu fiz aquilo. O meu cachorro, o papagaio, o meu tio, o meu pai, a minha amiga, não sei o quê. Sempre vai ter um porquê. Porque alguém fez aquilo, por isso que eu respondi dessa maneira. Porque eu sou assim, por isso que eu estou fazendo dessa maneira. Então você está sempre justificando. E quando você justifica tudo, você atrapalha o processo terapêutico de ajudar você nessa patologia, porque você está sempre com razão. Mas é isso, as pessoas elas vão criando uma história para elas, né? E até aparece aqui essa falta de contato ou a falta de clareza em relação aos valores, aparece uma história. Aqui ele dá um exemplo de uma cliente que, abre aspas, ela diz assim, eu sou agorafóbica, eu sou assim há 12 anos, desde que meu marido me bateu e depois me abandonou com meu filho de 2 anos. Meus pais tentaram me ajudar, mas eles eram tão críticos que só pioraram a situação. Desde então, tenho tido uma ansiedade terrível. Como resultado, não consigo funcionar e estou com muito medo de lidar com isso. Estou pensando na minha ansiedade o tempo todo. Fecha aspas. Todos esses eventos são 100% verdadeiros. Ok, sem problema nenhum. Muita compaixão, muita empatia. O livro fala nele todo, falando sobre compaixão e empatia, para que essas pessoas não se sintam assim julgadas, ou com a dor delas diminuída, porque ela tem um diagnóstico, né? O que os autores trazem é que essa pessoa ela acaba se fusionando com esse pensamento do agora eu tenho esse diagnóstico de agorafobia, então eu não posso estar em lugares onde eu não tenho por onde escapar, eu não posso ir ao shopping, sendo que essa pessoa ela tem um grande valor na vida dela. Ela tem um filho, né, tá chegando já à adolescência e ela tem uma vontade de poder levar e buscar seu filho na escola, tá? Ela tem medo de ficar cercada no trânsito, assim, né, ficar tudo engarrafado e ela se sentir essas sensações da ansiedade, da agorafobia. Ela queria ir para o shopping com o filho, mas também não rola, cinema nem pensar. E olha como essa evitação experiencial dela não querer sentir essas sensações que a ansiedade traz, afasta ela desses valores que ela tem enquanto mãe, por exemplo, né? Então, a importância da gente começar a olhar para isso como um ser humano complexo, um ser humano que não é um diagnóstico. Ele é um ser humano complexo, ele é um ser humano que está baseado não no eu conceitual que ela criou para ela,
do diagnóstico, por exemplo, mas no eu contextual, sabe? Foram há 12 anos esse sofrimento, ela criou, e inclusive o autor ele fala sobre isso, gente, muita empatia, muita compaixão, porque a pessoa criou esse pensamento durante 12 anos, foi muito bem elaborado, foi muito bem trabalhado, você não vai tirar da noite para o dia, né? Você não vai tirar com uma, duas técnicas. O ser humano não é técnica, né? A gente usa, abre mão, lança mão, tem muitas técnicas que a gente pode usar para ansiedade, para várias coisas, mas não é uma receita de bolo que a gente vai aplicar a todos em todos, assim, como se fossem robôs. Então, assim, por isso da compaixão, por isso da empatia, por isso que a gente tem que respeitar muito esse diagnóstico, entender que ele criou ali durante 12 anos essa pessoa, que ela disse ser, mas a gente tem que trazer para ela um novo eu contextual, por exemplo. E o que são os valores? Os valores, eles são sobre viver de uma maneira escolhida e significativa. Eles são como uma bússola que podemos usar para guiar nossas vidas. Então, você ajuda o seu paciente, né, o cliente. O interessante é que você ajude eles a entenderem sobre os valores deles, a eles criarem esses objetivos de vida, porque é isso que vai deixá-lo em contato com esses valores, ou o mais próximo possível em contato com esses valores. E é isso que vai ajudar nós, terapeutas, a conseguir fazer com que esses clientes entendam que esses valores deles são importantes para eles, que eles mesmos colocaram ali, e que eles podem sim entrar em contato com esses valores. Né? E que o quanto que essa patologia que eles vivem dentro desse hexágono está nos afastando desses valores. Por último, a inatividade, impulsividade e evitação persistente. O que é inatividade? Refere-se a momentos em que a pessoa fica paralisada, sem agir, mesmo quando agir poderia ser útil, está ligada à falta de alinhamento com os valores, e ao domínio do evitamento experiencial. Aquela pessoa que sabe que tem que agir, sabe que tem que se levantar, mas ela não faz, ela não... É chato de falar assim, ela não quer, porque isso realmente não é verdadeiro, que ela não queira. Ela não encontra forças, às vezes, esse caso aqui da inatividade, que é diferente da evitação persistente, que a gente vai falar ainda, na inatividade a pessoa ela fica alheia, sabe? Ai, tanto faz, ai não, então ela fica alheia, a vida sem sentido mesmo. Na impulsividade já é aquela pessoa que age sem pensar nas consequências, né, dos atos dela, daí que até tem um exemplo, a pessoa que pede demissão do trabalho sem planejar, por exemplo, vai se arrepender, de repente no futuro ela até vê que não era aquilo que ela queria, que foi uma coisa que aconteceu que ela podia aguentar mais um pouco, enfim. A impulsividade é você agir, né, sem pensar nas consequências. E a evitação persistente, que está ligada àquela pessoa que ela evita entrar em contato com o desconforto. Ela acaba não tirando a dúvida, não levantando a mão, não querendo se expor, porque ela tem medo, porque ela não quer entrar em contato com essas sensações que ela tem quando ela pensa em levantar a mão. E acabamos por aqui, essa primeira parte desses 6 processos, né, 6 conteúdos da inflexibilidade psicológica que geram a patologia. O próximo a gente vai falar sobre o hexágono dos 6 processos terapêuticos centrais da ACT, que contrapõe esses 6 conteúdos da inflexibilidade psicológica, tá bom? Eu te encontro no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e quem quiser continuar me acompanhando aí, um beijinho, até o próximo vídeo.